noite, tudo bem? Daremos continuidade à aula de Direito Constitucional, abarcando agora, voltando ao artigo 5º do Direito Constitucional, preparação para a prova do Senado, lembrando que agora vamos dar início ao inciso 38, né? Já falamos aí 37 incisos anteriores, né? Na última aula nós estávamos comentando sobre o inciso 37, que dizia que não haverá juiz ou tribunal de exceção, junto com o inciso 52, onde falava sobre que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, ou seja, a questão do juízo natural. Passamos agora para o inciso 38, onde é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. O que é assegurado? Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então é importante vocês memorizarem isso, tá? Decorar cada uma dessas alíneas, vou repetir. Então, é reconhecida a instituição do júri. O que isso lhe assegura nessa instituição? A plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O que é importante a gente observar que a competência do Tribunal de Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida não é absoluta. Por quê? Não alcança os detentores de foro especial. Quais são os detentores de foro especial? Os membros do Congresso Nacional, né? É um exemplo que a gente pode citar que tem foro especial. Nesses casos, o julgamento se dá por tribunais determinados constitucionalmente. Ou seja, nesse exemplo que a gente deu do Congresso Nacional, é o Supremo Tribunal Federal. É importante a gente destacar que só a Constituição Federal pode trazer exceções à competência tribunal do júri para julgar crimes dolosos contra a vida, né? Constituição estadual ou a norma infraconstitucional, jamais. Agora passamos para o inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Muito simples esse inciso, né? Temos aí o princípio da legalidade. O que isso compreende para nós? O princípio da reserva legal e o da anterioridade da lei penal. O princípio da reserva legal, né, o primeiro significa o quê? Que somente por lei formal, ou seja, uma lei que é editada pelo Poder Legislativo, poderá definir o crime e cominar penas. Ou seja, já o segundo exige que essa lei esteja em vigor no momento da prática da infração para que o crime exista. Fora isso, não tem como. Tais exigências constitucionais visam o quê? Proteger o indivíduo contra o arbítrio do Estado. Isso porque, sem a garantia da anterioridade, você poderia ser condenado, por exemplo, por ter mascado chicletes hoje. Bastava que uma lei proibitiva, editada futuramente, pudesse considerar crime aquilo que já foi praticado antes da sua vigência. Isso seria o fim da segurança jurídica, não seria? Então, da mesma forma, existe ainda a exigência, né, de que lei formal define o que é crime e comine suas penas, traz a garantia de que se considerarem crimes condutas aceitas pela sociedade como tais, e de que tais condutas sejam punidas de maneira considerada justa por ela. Com isso, quem define o que é crime e as respectivas penas, quem que é? É o povo. Por meio de quê? Seus representantes no Poder Legislativo. Já pensou se, por exemplo, o presidente da República pudesse definir o que é crime na medida provisória? Ou até mesmo dobrar a pena de determinado ilícito por tal ato normativo? Teríamos uma ditadura, não é? É por isso que o inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal é tão importante. Ok? Então agora vamos passar para o inciso 40. O que diz o inciso 40? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O inciso 40, ele traz o quê? O princípio da irretroatividade da lei penal. Ou seja, que admite como exceção a retroatividade da lei penal mais benigna. Vou explicar para vocês. Em regra, a lei penal, no caso o Código Penal, ele não atinge o passado. A exceção é quando esta lei traz uma regra mais benéfica, ou seja, mais boazinha para o réu. A lei penal, ela favorecerá o réu, portanto, sempre retroagirá para beneficiá-lo, mesmo que tenha ocorrido trânsito em julgado e de sua condenação. Já a mais gravosa ao indivíduo, que aumenta a penalidade ou passa a considerar determinado fato como crime,
só alcançará fatos praticados após a sua vigência. Assim, se uma lei penal dispuser, vamos supor, que conduta X é crime, por exemplo, não pode atingir atos praticados antes de sua vigência. Estes continuarão tendo caráter lícito. Entretanto, se a mesma lei dispuser que a conduta X deixou de ser crime, terá retroatividade. Desse modo, todas as condutas X praticadas antes e depois desta lei terão o quê? Licitude. Então, esse inciso 40, ele é muito importante, onde fala novamente que a lei penal ela não retroagirá, salvo para quê? Se for para beneficiar o condenado, beneficiar o réu. Né? Inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentória dos direitos e liberdades fundamentais. Baba esse inciso, né? Não tem comentários sobre esse inciso. É coisa baba, conceito fácil de entender. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, faça um esquema no seu caderno. Racismo, ele constitui o quê? Crime inafiançável e crime imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Muitos concursos colocam sujeito à pena de detenção. Então, se atente, pena de reclusão. É claro que tem falado muito aí de racismo no Brasil e no mundo também. Mas é bom a gente destacar o que pode cair na prova. O fato de ser crime inafiançável e imprescritível e sujeito à pena de reclusão. É isso que é mais importante. É importante a gente ficar atento, né, para a gente não confundir esse inciso com o que nós vamos falar depois, que o racismo é insuscetível de graça ou anistia. Tá? Isso está errado. Não confunda, ok? Outro peguinha é dizer que o racismo está sujeito à pena de detenção, que eu falei para vocês. Ou seja, está sujeito à pena de reclusão, por ser mais gravosa. O que é ser detenção? É ser detido, né, por um tempo determinado. Ok? Uma coisa mais leve. Já reclusão, não. Então, é importante vocês anotarem isso. Reclusão referente a racismo. Vocês já anotaram. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podem evitá-los se omitirem. Junto com esse inciso 43, falaremos sobre o inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O que a gente tem que guardar nesse inciso? Né? Se vocês anotem assim, 3T mais hediondos, 2 pontos, não tem graça. Repetindo, 3T's mais hediondos, não tem graça. Por que 3T's? Tortura, tráfico ilícito de drogas e terrorismo. TTT. Tortura, tráfico ilícito de drogas e terrorismo. Esses crimes, assim como os hediondos, eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Isso significa que não podem ser perdoados pelo presidente da República, nem ter suas penas modificadas para outras mais benignas. Ok? Além disso, assim como o crime de racismo e a ação de grupos armados contra o Estado democrático, são inafiançáveis. Então, além de ser insuscetíveis de graça ou anistia, são o quê? Inafiançáveis. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Esse princípio trata-se da pessoalidade ou intransmissibilidade da pena, que veda que essa pena seja transmitida a pessoas que não são condenadas. Muito simples isso, né? Visa o quê? A garantia da segurança jurídica, evitando que o indivíduo pague por crime que outrora cometeu, que outra pessoa cometeu. Muito simples, né? Inciso